Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E hoje os convido para pensar um pouco sobre alguns personagens da Blizzard Entertainment, estúdio mundialmente conhecido no século XXI e que nos seus primórdios fez uma escolha bastante incomum para games da fantasia: construí-los e ambientá-los a partir de um mundo ameaçado pelo inferno. Por todo o terror, ódio e destruição que sua ascensão é capaz de nos fazer imaginar. E como o horror é uma temática recorrente no meu canal, independente de onde ele está sendo expressado, Diablo seria inevitavelmente uma obra que cedo ou tarde eu acabaria fazendo alguma menção por aqui, porque ela tem uma importância notória para o gênero quando o assunto é games. É natural que haja questionamento sobre o que me leva a eleger Diablo para falar de horror, quando claramente ele é um game muito mais voltado para a fantasia medieval, o RPG e o hack and slash. Quando pensamos em games que revolucionaram o horror, pensamos em Doom, que embora seja um shooter, causou polêmica e um pouco de medo na época do seu lançamento. Pensamos também em Resident Evil e também pensamos no eterno Silent Hill. Não nos vem à mente a princípio um game como o Diablo, mas a questão é que ele possui um diferencial. Como na literatura, onde o gênero fantástico possui obras que exploram mais a fantasia e outras onde o nível de barbarismo e realismo é bem maior, os games também possuem estas distinções de direcionamento. E Diablo nesse sentido fez algo com um extremismo que pessoalmente não me recordo em qualquer game de fantasia anterior a ele. Diablo foi gerado em um útero podre e sombrio. A intenção da Blizzard era criar um game realmente macabro, com um simbolismo muito profano, e onde as hordas infernais emergiriam das profundezas da terra para causar o mal e a destruição completa do mundo conhecido como Santuário. A direção de arte de Diablo cruzou uma linha que muitos games anteriores desse gênero tinham medo de cruzar. O próprio título do game, por exemplo, já é algo ousado. Os pais de crianças e adolescentes sequer precisavam ver a representação demoníaca do principal antagonista na capa para já se assustar e proibir que eles chegassem perto desse game. A quantidade de jovens que jogaram Diablo, escondido dos pais nos anos 90, não cabe nem em lista telefônica, de tão enorme. Mesmo que o game em si seja bastante inofensivo. Nele você é um herói, que passa por galerias de uma masmorra até chegar ao poço infernal e lá enfrentar e derrotar seu grande inimigo. E isso é tudo, fim da história. Nada que games anteriores não tivessem apresentado. A diferença é a simbologia, a representação gráfica e a direção de arte aqui vistas. Ao invés de apenas desaparecerem da tela ou virarem fumaça, os inimigos sangravam e ficavam caídos no solo. Há lagos e fontes cheias de sangue, profanações e outras corrupções espalhadas pelo cenário. Os inimigos são demônios das mais variadas castas, sendo que algumas causam arrepios em muitas pessoas por serem representações mais conhecidas pelo imaginário popular, como os caprinos, por exemplo. Vítimas empaladas ou esquartejadas. Tudo isso é tratado de forma pixelada, nos gráficos pequenos e simples da época, mas que devido à simbologia ultrajante para as pessoas mais religiosas, causava calafrios nos anos 80. Diablo escolheu, ao invés de criar monstros, retratar aqueles que já eram temidos pelas crenças populares da cultura ocidental. Naturalmente, isso atrairia a ira de vários grupos conservadores, mas venderia o game por causa da curiosidade que despertaria. Logo que o game começasse a ser atacado, o marketing dele já estaria sendo feito, sem a Blizzard precisar gastar um centavo. Esta tática já era velha em 97, ano que o primeiro game foi lançado. Foi algo feito por décadas e décadas. E é necessário que eu diga que, embora ela funcione, não necessariamente um game ganhará relevância no mercado se ele não for tecnicamente bom. Sejamos justos. Se a Blizzard aproveitou o marketing gratuito que o ultraje causou, ela definitivamente se garantiu no departamento técnico, porque assim como games historicamente ultrajantes que surgiram antes de Diablo, como Doom e Mortal Kombat, Diablo foi uma franquia da Blizzard que nunca pecou por falta de qualidade. Os fãs sempre possuem preferências e são bastante exigentes, mas se compararmos com outros títulos da própria empresa, Diablo sempre foi de alto nível. Com ele, a Blizzard vislumbrou a oportunidade de uma marca que ela pudesse explorar amplamente. Isso dependeria, lógico, da popularidade que o primeiro game causaria. Se ele vendesse bem, os voos poderiam ser mais altos,
e isto não apenas se confirmou, como se consolidou definitivamente com o segundo game da franquia, Diablo 2. A partir dali, a franquia se expandiria também para a literatura, com publicação de manuais, novelizações e até mesmo um RPG, visto que a mitologia foi expandida e a Blizzard desenvolveu o seu próprio cenário fantástico para Diablo. E é basicamente disso que quero falar aqui, das fundações deste mundo, que não existiriam se não existisse a principal ameaça dele, os chamados males primordiais, representados no seu auge, indubitavelmente, pelos três irmãos, Diablo, Mephisto e Baal. Falar da franquia é algo praticamente impossível sem mencioná-los, porque é para eles que os olhos e o medo intensos sempre estão apontados. A fonte do caos, que emana da Trindade Infernal, é aquilo que ajuda a construir a base do cenário de Dark Fantasy aqui criado. E é indo em direção à biografia deles, objetivo desse vídeo, que organizarei a minha explanação. Primeiro de tudo, é importante que tenhamos algo muito importante em mente. O inferno no mundo de Diablo é um mundo organizado. Ele possui estrutura e uma forma de funcionamento. Na essência, há três elementos que norteiam toda a sua cultura. São eles o terror, o ódio e a destruição. E cada um desses elementos é a essência de um Lorde Abissal, os senhores dos infernos ardentes. Mephisto é o senhor do ódio, Baal é o senhor da destruição, Diablo é o senhor do terror. Os três senhores, embora sejam criaturas independentes e que também estejam em conflito entre si, estamos falando do inferno e não de uma reunião de fim de semana insuportável com aquele parente mala. Na sua essência, eles dependem uns dos outros para que a natureza de suas auras, ódio, destruição e terror, coexistam de forma harmônica, para que daí provenha todo o caos. É um paradoxo, a coexistência harmônica de três energias caóticas, mas basicamente este é o conceito. Diablo, Mephisto e Baal se odeiam profundamente. Mephisto, principalmente, sempre tenta jogar seus irmãos um contra o outro, e eles, como não são burros, têm consciência disso e odeiam Mephisto profundamente. Mas no fundo, eles sabem que a existência dos três é fundamental para a ascensão das hordas infernais. A essência de um alimenta do outro, torna-a mais forte. Como nos ensina um dos personagens mais marcantes da franquia, o ancião Deckard Cain, o terror leva ao ódio, e o ódio leva à destruição. Diablo, o senhor do terror, é representado no centro da imagem. Ele é certamente o personagem mais notório dos males primordiais. É o nome dele estampado no título da franquia, e isso se dá por uma razão. Foi a partir dele que a Blizzard lucrou e pôde expandir seu universo, introduzindo os demais irmãos no game. No game seguinte. O nome real do Senhor do Terror é Al-Diabolos, e ele é a raiz de todo o medo que habita na mente de todos os seres mortais. Não à toa, Diablo foi representado mais de uma vez na história da franquia como uma entidade capaz de corromper as almas mais nobres e destemidas que faziam oposição a ele. A expressão do seu poder não é apenas física. O vigor físico de Diablo é o mais avantajado entre os seus irmãos, e o poder que emana de sua essência possui uma capacidade de destruição geométrica. Mas a característica mais notória deste demônio é a capacidade de controle e corrupção mental que ele exerce em suas vítimas. Diablo é o pesadelo intenso e assustador que te faz despertar no meio da noite encharcado de suor. Ele representa a malevolência e o mal profundo. Sua fome pelo medo faz dele uma ameaça constante ao mundo dos mortais. Ele é aquele que vasculha as dimensões mais profundas do espírito para encontrar os medos mais intensos e voltá-los contra você. Embora seja o mais jovem entre os irmãos, Diablo é o mais destemido. Sua vontade é algo inquebrável, algo que só será contida no dia em que ele for completamente destruído. Diablo é criativo em todos os sentidos possíveis quando falamos de um demônio. Não poderíamos esperar menos do Senhor do Terror. Imaginem a infinidade de medos e temores que podem existir na imaginação e a experiência mortal. Diablo é aquele que semeou cada um desses medos, nutrindo cada semente. E seu jardim de horrores é ainda mais vasto que horrores que a mente humana é capaz de conceber. Diablo é sempre criativo para inventar um novo caminho, uma nova forma de aterrorizar uma pobre alma. E embora ele possa parecer uma besta de níveis colossais, o que de fato ele é, outro paradoxo é o fato de Diablo ser extremamente calmo.
mas é uma calma perversa, aquela necessária para imaginar terrores que teoricamente seriam inimagináveis no caso. É uma calma que implica astúcia, uma paciência sádica cujo objetivo é o genocídio, para que ele se alimente não da morte dos inocentes, mas do absurdo terror que eles sentem no processo. Como Deckard Cain ensina, Diablo é o artista do terror, e os componentes para a sua arte são o medo, o choque e a total sensação de desesperança. A famosa passagem, abandonai toda a esperança, vós que aqui entrais, não poderia ser aplicada a nenhum outro senão Diablo. Ele é o mal extremo que exala prazer na criação de um terror íntimo e especial para a pobre alma que cair no seu caminho. Diablo e sadismo é um pleonasmo. É uma entidade maligna que nos vê como telas brancas, onde ele iniciará uma pintura doentia e sangrenta e cujas marcas são eternas, indeléveis. Já o Senhor da Destruição, Thor Beilos, mais conhecido como Bale e representado à direita na imagem, é uma entidade não tão criativa como o Diablo, visto que sua essência, a destruição, envolve um pragmatismo maior. E é isso o que não falta em Bale, a objetividade. Diferente dos irmãos, ele não busca algo para se alimentar nos mortais ou em qualquer outra criatura. O maior desejo de Bale é que não reste absolutamente nada, que tudo aquilo que existe e emana vida seja transformado em uma pilha de ossos e cinzas. O sonho de Bale sempre será a total aniquilação de tudo. Não há nada que dê mais prazer a ele do que sentir uma essência vital se dissipando, algo que não satisfaz Diablo, por exemplo, que prefere o medo que antecede a morte. A possível explicação para a configuração mental de Bale é certamente a batalha eterna, interminável entre o céu e o inferno. Hordas angelicais e demoníacas em um embate extremo, interminável, onde chifres e asas são despedaçados apenas para que os outros mais apareçam para ter o mesmo destino. Bale é antigo, muito antigo, tão antigo quanto as primeiras guerras, e a guerra, junto com toda a desgraça que ela proporciona, é tudo o que ele conhece e o sentido da sua existência. Ele nunca se cansa da guerra. Na verdade, é isto que torna Bale tão perigoso e temido, o fato dele nunca se cansar de nada. Bale não se cansa de destruir. Sua fome de aniquilação advém de uma fonte de energia simplesmente inesgotável. Ele é incapaz de parar. E mesmo que em sua história ele tenha sofrido derrotas, nem por um segundo isso o desmotivou, porque o demônio sabe em seu íntimo que ele não esgotou todas as possibilidades de causar destruição arbitrária. Por fim, chegamos então a Du Mephistos, representado à esquerda na imagem. Indubitavelmente o mais perigoso desta irmandade demoníaca, visto seu gritante prazer de jogar uns contra os outros. Tramar, maquinar, manipular e corromper. Se existisse uma mistura de Maquiavel com Marquês de Sade, isso não seria nem 5% da malícia que emana de Mefisto, que é a corrupção no seu estado original, bruto. Sua capacidade de ascender, dominar e manipular é tão lendária que, aos olhos das hordas infernais, se há um mal primordial que minimamente possa representar algum tipo de liderança, este sem dúvida é Mefisto. Não que Diablo e Bale não as exerçam. Como podemos acompanhar no universo da franquia, eles várias e várias vezes comandaram hordas colossais com milhares de demônios. Mas a fonte do seu comando é o medo e o poder gigantesco que eles possuem, tão absurdo que faz deles um exército de um demônio só. Seu governo é pelo medo e brutalidade. Com Mefisto não é diferente, visto que ele também é poderoso, mas ele é aquele que não precisa exercer o poder físico caso não queira. Mefisto é quem reina nos bastidores, quando há alguém sentado no trono achando que controla as hordas, onde na verdade, apesar de achar que ele controla, ele está apenas fazendo cumprir o desejo oculto de Mefisto, sem que realmente se dê conta disso. É uma marionete. Mefisto é o demônio que sussurra ao pé do ouvido. Ele é o mal que o toma e o infecta totalmente, como um câncer. E o alimento que ele fornece é o ódio. É através da constante criação de conspirações e mentiras que Mefisto reina supremo, porque o ódio por ele plantado na alma dos seres faz com que eles acabem se destruindo nas rivalidades que surgem a partir daí. Diablo e Bale nutrem um profundo desprezo por Mefisto, pois conhecem sua essência e grande talento de jogar irmão contra irmão.
Mas mesmo assim, ambos sempre buscam a supervisão do Senhor do ódio, pois sabem que não existe nenhuma criatura capaz de criar tanto caos como ele, o que sempre oferece oportunidades para que Diablo e Bale persigam suas ambições. Certamente este aspecto é o que leva as Hordas Infernais a acreditarem que Mephisto é, entre os três, aquele que seja capaz de unificar todo o mal, visto que este aspecto estrategista e calculista que ele possui é algo muito marcante na sua figura. Mas, na essência, Mephisto o faz, unifica no fim, para que haja discórdia. Esse é o fim. Por isso ele é o Senhor do ódio. A aliança só é útil para gerar discórdia, e através da discórdia, o extermínio não apenas dos envolvidos, mas de todos aqueles que deles dependem. Mephisto sempre se interessou pelos mortais porque enxerga neles um grande parque de diversões, uma possibilidade infinita de colocar em prática as suas experimentações sádicas. Não há nada que dê mais prazer a Mephisto do que colocar sociedades inteiras umas contra as outras, semear incansavelmente a discórdia e a desconfiança. É impossível existir paz com Mephisto. Nunca há uma sensação real de segurança no ambiente que foi tomado pelo seu domínio. Não se trata exatamente de se sentir seguro ou não. O fato é que ninguém acredita que está seguro, estando ou não. Para Mephisto, o ódio é uma ferramenta, que ele, melhor do que ninguém, utiliza com extrema precisão. Diferente de Bale, que visa a destruição de tudo, até mesmo dos irmãos, Mephisto certamente não vislumbra o cenário terminando dessa forma. Ele odeia tudo, mas não há nada que ele odeie mais que os anjos e o seu reino. Os mortais, para Mephisto, são uma oportunidade de criar cobaias, soldados com almas corrompidas e enegrecidas, embebedadas de ódio. Um ódio que ele deseja que esteja todo voltado para as tropas celestiais. Se pensarmos, por exemplo, no que o mundo se tornou e como ele funciona, entre o terror, a destruição e o ódio, o demônio mais influente e atuante nele é sem dúvida Mephisto. O ódio, infelizmente, é algo que moldou e continua moldando a vergonhosa história da humanidade. O ódio é aquilo que se expressa mais fortemente, muito mais do que os outros males combinados. E é isso, meus caros. Resumidamente, é isto que tenho a dizer sobre os males primordiais do mundo de Diablo, franquia da Blizzard. Uma introdução para quem não conhece e um complemento para aqueles que seguem as produções relacionadas a este universo. Espero não tê-los assustado muito, mas é disso que se tratam essas três bestas desprezíveis e não há outra maneira de descrevê-las. São sempre o pior daquilo que podemos conceber. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.